Oi, pessoal, meu nome é Juliana e eu vou apresentar aqui o projeto End-to-End de um modelo sintético, né? E esse projeto ele foi desenvolvido para a disciplina de MLOps, aqui do professor Jefferson, e ele foi desenvolvido a partir dos cadernos que foram passados em aula. Então, todo o conteúdo que o professor passou em aula foi aplicado de alguma forma aqui dentro do projeto. E esse projeto, né, ele é um pipeline completo de machine learning. Então, ele envolve desde ali a... Me perdi. Oi, pessoal, meu nome é Juliana e eu vou apresentar agora o projeto do Santo Garfo API, mais um modelo de churn que foi desenvolvido aqui na disciplina de MLOps do professor Jeff. E esse projeto, né, ele engloba todo o conteúdo que o professor passou durante o semestre, né? Mas em forma de projeto, todos os cadernos que ele passou durante o semestre em forma de projeto. E esse é um projeto end-to-end, né? Então, quando eu digo que é um projeto end-to-end, eu quero dizer que esse repositório, ele não é apenas um notebook de experimento. Ele cobre todas as etapas do ciclo de vida de um modelo. Então, da geração e preparação dos dados, passando pelo treinamento e serialização, até o serviço via API, testes automatizados e o pipeline de CI/CD. Então, isso quer dizer que é uma aplicação funcional, testada e pronta para rodar em produção, se o modelo fosse um modelo real, né, que funcionasse em cima de dados reais. E o projeto, né, antes de entrar aqui no código em si, eu vou entrar aqui um pouquinho no problema de negócio e a regra de churn. O projeto ele resolve o problema de churn ou evasão de clientes, né? Que é quando um usuário para de consumir um produto. Então, identificar esse risco antecipadamente é vital para a retenção, né, de clientes ali no setor de restaurantes. Então, no meu modelo aqui, no modelo que eu criei, eu adotei uma regra de negócio clara. Um cliente é classificado como churn se ele estiver há mais de 90 dias sem fazer pedidos. E como eu utilizei dados sintéticos gerados seguindo exatamente essa lógica para validar o pipeline, né? O modelo ele apresenta uma performance de 1.0, né? Então significa que o precision e o recal está perfeito. O que confirma, né, que o algoritmo confirma que o algoritmo capturou perfeitamente a regra estabelecida. Mas essa performance perfeita não é ideal em todos os tipos de modelo, né? Em todos os casos, porque depende do contexto. Aí, como eu gerei, né, os dados sintéticos em cima da regra exata, não teria como dar outro resultado. Aí, entrando aqui um pouquinho na arquitetura do projeto, entrando aqui na parte técnica, o repositório ele é organizado em camadas claras, né? Para garantir estabilidade.
Então, entrando aqui no arquivo de configuração, né, config.py, eu utilizo o Pydantic Settings, que é para centralizar as configurações, né? Então aqui eu gerencio variáveis de ambiente e parâmetros de negócio, né? Como o número máximo de mesas e pessoas por reserva. O uso do Base Settings, ele permite que a aplicação seja cloud native. Então, desacoplando configurações de código e facilitando a troca entre ambientes de dev e produção sem alterar o código-fonte. Aqui entrando a parte do Models Úteis, eu utilizei ele, né, para gestão de artefatos. Então, para gestão de artefatos, a gente utiliza aqui o hub do Hugging Face como o meu model, como o meu registro de modelo, né? Então, eu implementei a função aqui load model, é, onde ela gerencia o download do artefato do modelo churn de restaurantes.pico. Na verdade, agora eu tinha nomeado assim antes, mas agora ele só é modelo.pico, e utilizo o joblib para deserialização. E essa separação entre o código da aplicação e o artefato do modelo é um pilar fundamental de MLOps, permitindo o versionamento e rollback do modelo de forma independente da API. Entrando aqui no main, que é a parte de ciclo de vida e performance da API, né? O main, ele orquestra todo o sistema, né? Ele orquestra todo o pipeline. Então, nele eu implementei o padrão Lifespan do FastAPI para gerenciar o startup e o shutdown. O modelo ele é carregado no startup, aqui, nesse iniciozinho. E, e é injetado no app.state, que fica residindo ali na memória RAM para garantir predições de baixa latência. Então, para a API não ter que ficar chamando toda hora o modelo. Ai, toda vez que eu fizer uma requisição na API, ela vai me chamar o modelo. A gente carrega esse modelo e deixa na memória RAM. E aí, aqui eu também padronizei o tratamento de exceções com handlers, né? Customizados para erros de validação e HTTP, garantindo, né, que as respostas JSON sejam consistentes. E além disso, né, além do handler, nós temos o health, que é o endpoint health check, que ele monitora a saúde da aplicação e a integridade do carregamento do modelo. Porque pode ser que, sei lá, o modelo não seja encontrado ou ele não esteja funcionando, performando legal, então ele vai avisar, né, que o modelo foi carregado, se ele estiver legal e pronto para usar aqui dentro na API, né, quando você fizer as chamadas na API, e se ele não estiver legal, ele vai avisar também. Aí entrando aqui na pastinha de routers, né, a API ela é modularizada através de routers que separam as responsabilidades por domínio. Então, aqui, bebidas, por exemplo. Por exemplo, pratos e bebidas, né? Que é algo parecido. Ele funciona com consultas filtradas por categoria, preço e disponibilidade. Aqui, na parte de pedidos, ele gerencia a criação de pedidos e valida automaticamente se o prato existe e está disponível, né? Aqui. Então, se for um status code 404, prato não encontrado. 400, prato indisponível. Então, aqui ele indica, né, se o prato existe e está disponível. Aqui na parte de reservas, ele é um módulo complexo, né, que identifica, né, que verifica conflitos por mesa e exige antecedência mínima de 1 hora. E aqui na parte do predict, o endpoint ML predict, ele consome o modelo e retorna não apenas a predição, mas também a probabilidade e o label amigável, tipo inativo risco ou ativo. Então, esse daqui é bem importante para a API. Aí, entrando aqui na validação de dados e contratos, a gente vai entrar no Models.
Então, aqui na pasta Models, eu utilizo o PyDentic para identificar os esquemas de entrada e saída. É, Para o churn, o contrato de dados exige 5 features. Então, recência, frequência, cancelamentos, ticket médio e nota média. E eu implementei também umas regras meio rigorosas, como o limite de 50% de desconto em preços promocionais, no- nos pratos, tudo mais. Aqui, ó, preço promocional. E garantindo que o modelo e as rotas de negócio nunca recebam dados inconsistentes, né? Então, aqui nessa parte do esquema, a gente define os dados que podem ser recebidos ali na API para não dar nenhum problema aqui dentro, né? Na parte que ninguém vê. E entrando aqui na estratégia de testes e CI/CD, que é a parte aqui de GitHub, Workflows e a parte do CI/ML, a confiabilidade é assegurada por uma suíte de testes robustas com PyTest, né? Então, organizada por domínio pratos, pedidos, reservas, modelo. Aqui no, no PyTest.ini, eu utilizei markers, né, para classificar os testes em smoke, validação e integração. E todo esse processo ele é automatizado via GitHub Actions, que executa o pipeline de CI a cada commit, então validando contratos, lógica de negócio, a integração com o modelo de churn antes de qualquer implantação. Então é muito importante essa parte aqui do CI para fazer ali os testes, rodar tudo bonitinho para ver se está funcionando antes de subir para dev e posteriormente para prod. E aqui ele vê se a API está pronta, verificar a autenticação ali do Hugging Face também, diagnóstico do ambiente. E ele passa um relatório também do pipeline para ver se está tudo legal. E aqui entrando na conclusão, né, do projeto, esse projeto ele demonstra que o MLOps não é só treinar um modelo, né? Ele envolve toda ali uma parte de engenharia de software. Então, o importante é ele garantir que ele seja entregue de forma confiável e monitorável. Então, embora eu tenha usado dados sintéticos, a infraestrutura, né, toda a infra que eu defini aqui, como health checks, versionamento dinâmico, separação de responsabilidades, ela está pronta, né, para escalar para um cenário real. Então, é isso. Obrigada.